Oi, turma, essa nossa aula de hoje é sobre substâncias químicas e misturas. Separação dos componentes das misturas. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembre-se que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser homogênea ou heterogênea. A necessidade de separar essa substância surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação do lixo. Separação dos componentes de misturas heterogêneas. Os componentes das misturas podem ser separados. Existem algumas técnicas para realizar esta separação. O tipo de separação depende do tipo de mistura. Alguns dos métodos de separação são catação, levigação, dissolução ou flotação, peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, decantação e sedimentação, centrifugação, filtração, evaporação, destilação simples, fracionada e fusão fracionada. Separação dos componentes de misturas entre sólidos. Para separar sólidos, podemos utilizar os seguintes métodos. Catação, que consiste basicamente em recolher com as mãos ou uma pinça um dos componentes da mistura. Exemplo, separar feijão das impurezas antes de cozinhadas. Levigação, separar substâncias mais densas das menos densas usando água corrente. Exemplo, processo usado por garimpeiros para separar o ouro, que é mais denso, da areia, que é menos densa. Dissolução ou floculação. Consiste em dissolver a mistura em solventes com densidade intermediária entre as densidades dos componentes das misturas. Exemplo, serragem mais areia, adiciona-se água na mistura, a areia fica no fundo e a serragem flutua na água. Peneiração. Separa sólidos maiores de sólidos menores ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Exemplo, os pedreiros usam esta técnica para separar areia mais fina de pedrinhas, para separar a polpa de uma fruta das suas sementes, como maracujá. Este é um processo também chamado de tanização. Então, separação magnética, usado quando um dos componentes da mistura é um material magnético com um ímã ou eletroímã. O material é retirado, por exemplo, limalha de ferro mais o enxofre, areia mais o ferro. A ventilação é usado para separar dois componentes sólidos com densidades diferentes. É aplicado jato de ar sobre a mistura, como, por exemplo, separar o amendoim torrado da sua casca já solta ou arroz mais a palha. A dissolução fracionada consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva apenas um deles, como, por exemplo, o sal mais a areia. Dissolve o sal em água, a areia não se dissolve na água, pode-se filtrar a mistura separando a areia que fica retida no filtro da água salgada, e pode-se evaporar a água separando a água do sal. Separação dos componentes de misturas de sólidos e líquidos. Para separar misturas de sólidos e líquidos, podemos utilizar o método de decantação e sedimentação, centrifugação, filtração e evaporação. Então, a sedimentação consiste em deixar a mistura em repouso até o sólido se depositar no fundo do recipiente. Exemplo, água mais areia. A decantação é a remoção da parte líquida, virando cuidadosamente o recipiente. Pode-se utilizar um funil de decantação para remover um dos componentes da mistura. Exemplo, a água mais o óleo, a água mais a areia. Centrifugação é o processo de aceleração da sedimentação. Utiliza-se um aparelho chamado centrífuga ou centrifugador, que pode ser elétrico ou manual. Exemplo, para separar a água com barro. Evaporação. Consiste em evaporar o líquido que está misturado com o sólido. Exemplo, a água mais sal de cozinha, cloreto de sódio. Nas salinas, obtém-se o sal de cozinha por este processo. Na realidade, as evaporações resultam em sal grosso, que se for purificado, torna-se o sal refinado, que é o sal de cozinha, que é uma mistura de cloreto de sódio e outras substâncias adicionadas pela indústria. Filtração é o processo mecânico que serve para separar uma mistura sólida dispersa com o líquido ou gás. Utiliza-se uma superfície porosa, que é o filtro, para reter o sólido e deixar passar o líquido.
O filtro usado é um papel filtro. O papel filtro dobrado é usado quando o produto que mais interessa é o líquido. A filtração é mais lenta. O papel filtro pregueado produz uma filtração mais rápida e é utilizado quando a parte mais interessante é a sólida. Por exemplo, a água mais a areia. Separação dos componentes de misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias puras. Elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Mas o que é fase? Fase é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Exemplos de misturas homogêneas: água do mar e o ar. Percebe-se a olho nu que estas duas substâncias apresentam uma única fase, porém a água do mar contém, além da água, uma quantidade enorme de sais minerais. O ar, que por sua vez é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, que apresenta aspecto visual homogêneo. Então, na imagem eu tenho um exemplo de água mais sal, que é uma mistura homogênea, e água mais óleo, que é uma mistura heterogênea. Separação dos componentes de misturas homogêneas. O método que permite separar as misturas homogêneas são destilação simples, empregada na separação de misturas homogêneas compostas por sólido líquido. Destilação fracionada, outro método usado para separar misturas homogêneas que permite separar misturas líquidas. Fusão fracionada, método usado para separar mistura homogênea composta por vários sólidos. Como o próprio nome já diz, se baseia no ponto de fusão dos componentes da mistura. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, substâncias químicas e misturas, onde nós estudamos sobre a separação dos componentes das misturas, que a separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Também vimos separação dos componentes de misturas heterogêneas. Os componentes das misturas podem ser separados, existem algumas técnicas para realizar esta separação. O tipo de separação depende do tipo de mistura. Separação dos componentes de misturas entre sólidos. Para separar misturas entre sólidos, podemos utilizar o processo de catação, levigação, peneiração, dissolução ou floculação, separação magnética, ventilação e dissolução fracionada. Também vimos separação dos componentes de misturas de sólidos e líquidos. Para separar misturas de sólidos e líquidos, podemos utilizar o método de decantação e sedimentação, centrifugação, filtração e evaporação. Também vimos os componentes de misturas homogêneas, a separação dos componentes de misturas homogêneas. Os métodos que permitem separar as misturas homogêneas, como a dilatação simples ou a dilatação fracionada e a fusão fracionada. Então é isso, até a próxima aula e um beijo.